Ai de mim, míseros restos, provocações. Tem que começar com um gemido grego mesmo esse programa. 12 anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Hoje, aqui conosco, uma página viva da história da política sindical desse país no século XX. Quem fala assim é um dos filhos dele, que vai mais adiante. Meu pai é um caso raro de quem viveu a política sem o tradicional enriquecimento ilícito que tornou essa classe, a dos políticos, tão dilapidadora do patrimônio do Brasil. Quem está aqui é um líder ferroviário, fundador do CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, guerrilheiro urbano ao lado de Carlos Marighella, prisioneiro político e, depois de tudo que passou, advogado do Sindicato dos Ferroviários. Ele é Rafael Martinelli. Rafael Martinelli, ferroviário. Quantos existiam no seu tempo e quantos ainda existem nesse país do automóvel? No nosso tempo, no meu tempo, quando eu era dirigente sindical, presidente da Federação Nacional dos Ferroviários, até 64, existia 250 mil ferroviários. Hoje tem apenas 50 mil e olha lá como a ditadura liquidou com a minha categoria. Conseguiu tudo, né? Liquidou a minha categoria. A ditadura foi terrível. Foi terrível, foi terrível. Como e por que você se tornou ferroviário? Olha, eu sou de uma família ferroviária. Meu pai ferroviário. Eu sou do tempo das ferrovias que estava nos ingleses, a antiga SPR, São Paulo Rail. Eu fiz o meu exame, né, na Estação da Luz e entrei na ferrovia em 1941. Rafael Martinelli, 88 anos, líder ferroviário nos anos 40. Como é que você conseguiu? Eu já tinha na minha família alguns companheiros, alguns irmãos que já pertenciam ao Partido Comunista, já em 41. Então eu tive a influência da própria casa, da própria família e de alguns democratas que moravam aqui na Lapa também. Tinham industriais, a família Sgai, que fabricava, vamos dizer, aparelhos odontológicos, né? Era uma indústria que tinha aqui, que eram comunistas, que eram expulsos da Itália de Mussolini, né? Você já era ligado ao Partido Comunista? Já ligava em 41. Frase sua. A natureza do trabalho ferroviário determina a forma de organização sindical. Explica isso. A gente formava, vamos dizer, as oficinas da Lapa. Tinha todas as seções, montagem, caldeiraria, pintura, ferraria, tinha tudo. Então, a organização, vamos dizer, sindical, tanto política como sindical, você organiza a seção. Você pega a organização de base, que a gente disse, dos companheiros mais ligados, que tem o secretário sindical, tem o secretário de propaganda, secretário de finanças, que são essas coisas que existiam na ferrovia. Então, a gente criava, vamos dizer, as organizações em cada seção. Depois dessa sessão, isso tudo era formado em Santos, em Jundiaí, em todos os locais da ferrovia. Aí reunia todos esses companheiros da mesma tendência e criava o comitê de empresa. É claro, a nossa vida, né? Veio um movimento sindical. O Dutra caçou todo mundo. Foi todo mundo caçado. Acabou as liberdades, acabou tudo. Eu costumo dizer politicamente que foi a influência do imperialismo americano, porque já os Estados Unidos pensavam na Terceira Guerra na época, porque ele era o único que tinha as bombas atômicas. Anos 50. Como se deu essa inacreditável aliança entre ferroviários comunistas e o general Porfírio da Paz, fã incondicional de Nossa Senhora Aparecida? Não, é um problema de tática que politicamente a gente tem que usar todas as táticas. Quer dizer, acabou o Dutra, a greve de 1949 na minha ferrovia, quer dizer, nós tínhamos toda uma organização correta, justa,
em toda a ferrovia. Só que o Dutra caçou, o sindicato caçou tudo. Mas o movimento contra os pelegos, nomeado pelo Dutra, que eram policiais, etc., o movimento foi feito uma greve em 49, em que o Dutra, vamos dizer, que a administração mandou 253 companheiros para a rua. Aí veio o Getúlio, aí liberou novamente. E nós fizemos uma chapa contra os bandidos que estavam na direção sindical na época. Isso nos testes gráfico, metalúrgico, vidreiro. São Paulo começou a se liberar em 50, porque o Getúlio veio... Eu tenho uma opinião política, né? A ditadura, a gente condena todo o problema da ditadura Vargas, mas ele veio tentar fazer um pouco de autocrítica naquilo que ele errou. Então, foi o problema do petróleo, o problema da remessa de lucro, né? E liberdade sindical. Então, nós ganhamos na Santos Jundiaí, na Leopoldina, na Greater Oeste, em todas as ferrovias, na Paulista, na Mogiana. Mas os sindicatos foram todos eleitos com a famosa unidade que você está falando. Ou por que essa unidade com os trabalhistas, né? Porque nós botávamos o comunista, vamos dizer, eu era, né? E mais o PTB, mais o socialista, e os operários cristãos, que também tinham posições boas também. Então, nós fazíamos essa chapa de frente de unidade. Mas vamos a 1956. O fim do stalinismo na União Soviética te pegou ou você continua stalinista? Olha, eu sou conhecido, o pessoal me admira ou me critica, eu continuo dizendo que eu sou stalinista. Eu falo isso porque tem certas horas que eu vejo na minha andança política, né, certas críticas à União Soviética, etc. Tudo bem, mas se não tivesse o Stalin, até na época da guerra e tudo mais, e o regime que o Stalin implantou, vamos dizer que tem os seus erros, pode ter até seus erros, mas um regime que teve a força suficiente para derrotar o nazifascismo. Mas ele fez coisas violentíssimas demais, não? Desnecessárias até. Desnecessárias, mas o problema a gente, pelo menos, teve aquela força Você não purgou o stalinismo? Não, eu acho o seguinte, não é o problema que não impurgou. Você é um provocador. Não, eu acho o seguinte, agora me veio para mim, do Arquivo Nacional, pesa mais de 5 quilos, que está o Martinelli. Aí eu estou vendo as coisas do Arco da Velha, que merece eu dizer, esse cara tinha que ser fuzilado, porque falou demais, porque entregou. Essas coisas, é ser stalinista.